Nós estamos expondo o livro de Romanos pelas manhãs, um dos livros mais importantes do Novo Testamento, e do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele usa 3 capítulos para mostrar como o ser humano está numa condição terrível e deplorável, como que nós somos pecadores e como a nossa condição é uma condição tal que nós realmente necessitamos da intervenção de Deus, porque por nós mesmos nós não temos condições de resolver o problema do pecado que está em nós. E no capítulo 4 ele mostra essa solução, uma vez que nós estamos falidos, nós não temos como resolver, ele mostra que o caminho é a fé em Jesus, assim como Abraão foi o pai da fé. Pela fé, então, o homem pode ser salvo, resgatado dessa situação deplorável, ele pode ser transformado, ele pode ser livre do pecado em muitos e todos os aspectos. E no capítulo 5 e 6, ele fala então sobre as bênçãos que são decorrentes dessa pessoa, dessa decisão de você crer em Jesus, e a partir do momento que você está crendo em Jesus, quais são as bênçãos que vêm sobre a sua vida, porque você creu em Jesus. Então ele fala que nós somos justificados, que diante de Deus, Deus nos considera justos, pela fé, não pela nossa perfeição. Ele fala que nós somos livres do pecado, ele fala que nós somos servos da justiça e de Deus. E aí no capítulo 7, que nós finalizamos na semana passada, e é muito importante você entender isso, você que não esteve aqui, para que você entenda a beleza e a profundidade do texto de hoje. No capítulo 7, ele vem caminhando e dizendo, olha, nós éramos todos pecadores, nossa situação era terrível. Pela fé nós temos solução, a fé em Jesus nos faz ser pessoas justificadas, novas criaturas, o batismo representa isso inclusive, nós nascemos de novo pela fé em Jesus. E aí no capítulo 7 ele vai dizer agora, de forma prática, eu sei que a questão não é tão simples, porque todos nós que declaramos a fé em Jesus, sabemos que somos novas criaturas, sabemos que todo dia a velha criatura quer tomar o controle do centro do nosso coração, e nós somos tentados a viver da maneira anterior à nossa fé em Jesus. E a verdade é que todo cristão passa por esse paradoxo na alma, esse paradoxo, esse conflito no seu espírito. Nós queremos fazer as coisas de Deus, mas as coisas ruins, antigas, aqueles comportamentos e práticas que desagradavam a Deus, tentam vencer o nosso coração. E aí Paulo chega à conclusão, miserável homem que sou, eu não presto, porque eu quero fazer o bem, eu faço de tudo para fazer o que é certo, mas eu acabo pecando, que drama. Então ele traz essa realidade, porque todo mundo sabe que nós somos Jesus, que nós somos salvos, mas na prática, muitas vezes, parece que tem alguma coisa errada, porque o pecado parece que nos engana e vence a gente todo dia. Então ele mostra, ele acentua essa dificuldade, esse drama, e aí a partir do capítulo 8, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ele vai nos apresentar como vencer esse paradoxo na nossa alma, como que nós podemos lutar e sairmos vitoriosos contra o pecado que tão de perto nos rodeia, que ainda habita na nossa natureza e tenta muitas vezes vencer a luta. E o texto, de uma forma muito direta, vai trazer 2 respostas para nós em como nós vencemos o pecado, como que nós podemos vencer essa natureza pecaminosa que está em nós. Então quero ler com você Romanos capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 11. Como triunfar sobre esse paradoxo da alma, que esse conflito entre a velha e a nova natureza, como podemos vencer efetivamente o pecado. Verso 1 diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Sendo muito direto e objetivo, nós podemos vencer esse paradoxo da nossa alma, nós podemos vencer o pecado, confiando na obra de Jesus na cruz, e andando, vivendo, é o termo que ele usa, vivendo no Espírito Santo. Então nós vamos primeiro trabalhar sobre essa obra de Jesus, depois nós vamos trabalhar sobre a importância de nós vivermos no Espírito de Jesus. Então no verso 3, ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, ou seja, a lei não podia nos salvar, aqueles 613 mandamentos do Antigo Testamento não eram suficientes para nos salvar, porque nenhum ser humano consegue cumprir os 613 mandamentos durante toda a sua vida, e quem quebra um desses mandamentos já desagradou a Deus e já ficou então condenado. Então o que a lei não podia fazer, não porque a lei era ruim, fica implícito, e ele já falou isso outras vezes, mas por causa da fraqueza da nossa natureza pecaminosa. A ideia da carne aqui não é só do seu corpo, mas é carne no sentido de natureza pecaminosa, ou seja, todos os pecados que se manifestam no seu corpo, que vêm dos instintos do seu corpo, mas também todos os pecados aqui da sua alma, da sua mente, do seu coração, carne aqui nesse sentido de natureza pecaminosa. Então a nossa natureza pecaminosa impedia que nós fôssemos salvos pela lei, porque a lei de Deus, com seus 613 mandamentos, nos propunha o caminho reto, mas a nossa natureza é má, é pecaminosa, e nós então éramos impedidos de cumprir o que Deus queria. Então, como era impossível para a lei nos salvar, Deus fez isso, Deus nos salvou, Deus nos justificou. Como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então, Deus envia o Filho dele, não como um fantasma, não como um ser falso, um humano falso, que tinha uma pelinha, uma capinha, mas não tinha ossos e era pura luz dentro dele. Não, não foi assim. Deus enviou o Filho dele, totalmente homem, à semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, ele tinha um corpo como o seu, ele era completamente humano como você era. Agora, ele não era pecador como você nasceu pecador, porque é semelhante. E por que ele é semelhante à nossa carne, à nossa natureza? Porque ele é totalmente humano, mas ele é como Adão foi. Jesus encarna como Adão nasceu, sem a presença do pecado correndo nas suas veias. Por isso ele é semelhante. E no que diz respeito ao pecado, ou seja, assim como nós somos tentados pelo pecado e acabamos caindo no pecado muitas vezes, e antes de conhecer Jesus só vivíamos fazendo pecado, Jesus, ele também foi tentado, como ser humano, ele foi tentado pelo pecado, mas ele venceu o pecado. Inclusive isso ficou muito forte naqueles 40 dias de privação de água, de comida no deserto, e ele sendo tentado pelo próprio Satanás, pelo próprio Lúcifer, assim como Adão foi tentado no jardim do Éden, pela própria serpente. Agora Jesus está sendo tentado pelo dragão, e ele vence o pecado. Então esse Deus que envia o seu Filho Jesus como ser humano, é um Deus que proporciona um meio para que a gente seja salvo. Porque se é impossível para o homem cumprir todos os mandamentos e ser salvo então pela obediência, ele precisava ser resgatado, ele precisava de um resgate, ele estava numa condição que sozinho ele não conseguia resolver o problema. Então Deus envia o seu Filho, e assim Deus condenou o pecado na carne, ou seja, Deus venceu o pecado através do Filho dele que veio em forma humana. Então, assim como o pecado entrou no mundo por causa de um ser humano, por causa de um pecado de um homem que tem carne e osso, que é o nosso pai Adão,
agora o Filho de Deus, que também é filho do homem, porque tem a natureza divina e a natureza humana, ele morre no seu corpo, e assim ele vence o pecado na carne. Essa é a ideia, vence o pecado vindo aqui como ser humano, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, as exigências da lei, toda a necessidade de nós cumprirmos toda a lei, ela se cumpre em nós, ou seja, nós vivemos como se tivéssemos cumprido todos os mandamentos da lei, mas não porque nós cumprimos de fato, mas por causa da obra de Jesus, que viveu assim, plenamente, perfeitamente, sem nunca ter pecado, mas morre no lugar de um pecador como eu, de uma pecadora como você, que merecia a morte, por causa de termos quebrado a lei de Deus. E aí ele fala, nós não vivemos mais segundo a carne, nós não vivemos tomados pelo pecado, pela natureza pecaminosa, nós vivemos segundo o Espírito, e sem cumprir todos os requisitos da lei, nós somos abençoados como se estivéssemos cumprindo toda a lei de Deus, porque Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Então, para que a gente possa ser livre do pecado, o mais importante e primário é você compreender o que Jesus fez por você e confiar nisso. E aí ele diz no verso 1, agora, pois, portanto, então, diante da obra de Jesus, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aqui ele faz um paralelo, a lei do Espírito e a lei do pecado. A lei do Espírito gera a vida, e a lei do pecado gera a morte. Estou no verso 2. A lei do Espírito gera a vida, e a lei do pecado gera a morte. Então ele faz esse paralelo para dizer que nós, antes, vivíamos segundo a lei do pecado, ou seja, nós nascemos em pecado e nós estávamos presos nesse ciclo vicioso, de viver segundo o príncipe das potestades do ar, viver segundo a vontade do diabo, viver segundo a vontade da nossa natureza pecaminosa. A gente estava preso nessa lei, a gente não conseguia romper, e a consequência disso era a morte espiritual, impossibilidade de estar em relacionamento profundo com Deus nessa vida, e ao morrer aqui, passar a eternidade distante de Deus. Mas agora a gente vive segundo uma outra lei, que é a lei do Espírito, e ela gera a vida. E essa lei do Espírito é o que ele explicou logo aqui, um pouco antes, como nós explicamos. A partir do momento que nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós, e tudo aquilo que nós não conseguimos fazer porque não conseguimos cumprir a lei, nós recebemos gratuitamente, porque Jesus cumpriu a lei. Então essa é a lei do Espírito da vida, é viver no Espírito através da obra de Jesus. E o verso 1 é muito forte, porque ele diz que por causa da obra de Cristo, não há mais nenhuma condenação para aqueles que acreditam em Jesus. E, meus irmãos, essa frase é muito significativa, porque quem vem acompanhando o texto, e sobretudo a pregação da semana passada, e se identifica naturalmente com essa realidade, que nós saímos num culto como esse, prontos para viver a semana sendo sal e luz dessa terra. Só que muitas vezes o que ocorre é que nós, logo após o almoço, ou antes de chegar em casa por causa da fome, a gente já está pecando às vezes no trânsito, a gente já está brigando dentro do carro, o pecado ele está ali batendo na porta. Isso é muito frustrante, o crente fica frustrado, um crente verdadeiro sofre, é uma agonia eterna, não eterna, mas durante a vida inteira a gente sofre essa agonia, porque a gente quer viver isso daqui, a gente às vezes é determinado a falar de Jesus essa semana, passa a semana, nem Bíblia a gente lê muitas vezes, então a gente se sente muitas vezes condenado, muitos cristãos se sentem inclusive tão indignos de Deus, que eles até desanimam, e falam, já passou a segunda-feira, vou ler a Bíblia não, eu não sou digno de ter um casamento, eu não sou digno disso, e no lugar de se aproximar de Deus, acabamos muitas vezes nos afastando de Deus, por causa dos pecados que a gente comete. Isso é muito comum,
nos gabinetes pastorais, nos aconselhamentos, a gente vê muito isso. A pessoa comete um pecado e no lugar de voltar logo para Jesus e se lavar, ela fala, já que não tem jeito mesmo, vamos esperar até domingo que vem, eu peço perdão lá na igreja, e cai no pecado. Já que eu não orei hoje mesmo, não vou orar não, porque ontem eu não orei, já que eu perdi a sequência de ler a Bíblia toda no ano, então a gente acaba se entregando ao pecado, e a gente vai se sentindo mal, a gente vai se sentindo culpado, a gente vai se sentindo condenado. Alguns chegam a pensar, inclusive, que perderam sua salvação, acham que por causa dos seus pecados, Deus agora vai mandar para o inferno e invalidar tudo que Jesus já fez na vida da pessoa, por causa desse drama que a gente vive, desse conflito interno da natureza pecaminosa. Então ele diz, gente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você que é crente de verdade, que muitas vezes se sente indigno de pedir uma coisa para Deus, que muitas vezes se sente distante de Deus, porque cometeu algo equivocado, nenhuma condenação há para você. Deus, quando você peca, Ele espera que você se arrependa, porque você se lavando, você não vai andar sujo, se sujando mais e se ferindo com a sua própria sujeira, mas Deus não te condena mais, porque Jesus morreu, não por esse momento que você está aqui pleno na presença de Jesus, Jesus morreu justamente pelos pecados que a gente comete. Então a gente chega diante de Deus para pedir perdão, com a certeza e a convicção que há perdão, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você que é crente em Jesus, você que creu no Senhor Jesus, não viva uma vida de culpa, se sentindo condenado. E quando você pecar, não caia nessa armadilha do diabo, de se sentir acabou, Deus está me condenando, Deus não vai me ouvir. Muitos falam isso, eu não tenho nem coragem de orar, porque eu fiz uma coisa e Deus não vai me ouvir. E ao contrário, não há mais condenação. Jesus já morreu no seu lugar. A ira, a indignação contra o seu pecado, Deus não vai derramar mais em você, porque Ele já derramou em Jesus. É muito importante isso, porque muitos cristãos estão carregando culpa do passado. Muitos cristãos estão levando um peso de coisas que foram cometidas no passado. Alguns até de coisas que foram praticadas antes de conhecerem a Jesus. Então, sim, a igreja é um lugar de pessoas que viveram vidas terríveis. E quando você carrega esse sentimento de culpa por um ato de mentira, de enganação, de traição, de promiscuidade, de avareza, seja o que for, de ateísmo, eu não acreditava em Deus, e você vai carregando aquela culpa, ou como o apóstolo Paulo, que perseguiu cristãos, talvez você fez mal a uma pessoa porque ela era cristã, você tinha um preconceito, e muitas pessoas vão carregando essa mágoa, essa culpa. Alguns dizem que Paulo tinha um espinho na carne, aliás, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e muitos dizem que o espinho na carne era a culpa que ele sentia por ter matado cristãos. Duvido muito disso, porque um homem que escreveu isso aqui, tendo recebido a revelação direta de Deus, não é um homem que está carregando culpa, porque ele sabe que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Certamente o espinho na carne dele devia ser uma enfermidade, certamente alguma coisa nos olhos, como alguns sugerem, porque ele escrevia ali no final das cartas com letra desse tamanho, um garrancho danado, havia ali uma doença muito forte, então era uma coisa que deixava os olhos feios, com cheiros ruins, um odor ruim. Então é uma possibilidade, seja qual for esse espinho na carne, mas certamente não é culpa, porque a culpa é um sentimento que nenhum cristão deveria levar. Você pode ter feito o pior pecado na sua perspectiva, talvez até da perspectiva de Deus, você pode ter cometido a maior das tragédias, se você crê em Jesus, não há mais condenação para você. Quando você chegar no céu, Deus não vai te colocar num segundo, um loteamento de segunda categoria, porque antes você crê em Jesus, você matou, você roubou, e tinha aquele ali que antes de acreditar em Jesus era bom moço. Não, o condomínio fechado do céu é o mesmo terreno para todo mundo. O mesmo acesso a Jesus, ao trono, o mesmo quilômetro para andar, para chegar lá, é pleno, fala em parábolas, fala em figuras, né? A gente não sabe como vai ser efetivamente, mas para você entender que em Cristo Jesus não há condenação. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, quantas vezes pessoas nos procuram para se aconselhar, pastor, eu carrego uma culpa, pastor, eu cometi um aborto, eu não conhecia Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu traí meu marido. Pastor, eu fui promíscuo, eu não traí uma mulher mais de uma vez.
Se você está em Cristo, você se arrependeu, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu bati no meu filho mais do que eu devia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual é o seu pecado, mas Jesus já morreu por ele. Então, não olhe para o seu passado, não carregue culpa, não precisa ficar pagando psicólogo para isso. Para outros motivos, provavelmente sim, mas para isso você não precisa. Você pode ser beneficiado pela graça de Deus, é uma questão de você compreender, de você crer, e de você ser, então, livre na lei do Espírito da vida. É muito interessante porque o versículo 3, a última frase dele diz: e assim Deus condenou o pecado. E ele começa o verso 1 dizendo que não existe nenhuma condenação para nós. Não existe condenação mais para nós, porque Jesus condenou o pecado. Então, quem poderia nos acusar no dia do juízo, já foi condenado e não estará presente. O único que estará presente, ele é o nosso advogado, Jesus, que na verdade naquele dia vai ser quem vai nos julgar. Então, se quem vai nos julgar é o nosso advogado, e ele já cumpriu pena por causa do nosso pecado, a gente pode viver em liberdade, em plenitude e em graça. E quando você pecar, e certamente ninguém que desfruta dessa beleza de graça vai pecar porque quer pecar, mas quando o pecado te enganar e você acabar cometendo o que não devia, lembre-se disso. Não fica 3 dias sem falar com Deus por causa de um pecado que você cometeu. Não vai, já que eu cometi, então vou pôr o pé na jaca, porque Deus já não gostou de mim mais. Não, lembre-se disso. Lembre-se dessa identidade que você tem em Cristo Jesus. Seus pecados já estão perdoados. Então é confessar, deixar e voltar para o caminho correto, caminhando com Jesus. Então, para a gente vencer, gente, os pecados, para a gente vencer esse dilema na nossa alma, primeiramente, entenda e confie de verdade no que Jesus fez por você na cruz. Quando nós vivemos essa vida de culpa, de distanciamento de Deus, geralmente passa por uma falta de compreensão ou por uma falta de confiança no que Jesus fez por você na cruz. Então esse é o primeiro caminho para você vencer o pecado efetivamente e vencer esse dilema dentro de você, confiar no que Jesus fez por você na cruz. E a partir do verso 5, ele mostra que além de confiar em Jesus, nós precisamos viver no Espírito. E ele define isso no verso 5, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é algo muito simples. Alguns ficam teorizando sobre isso, mas ele diz: os que vivem segundo a carne, os que vivem segundo a natureza pecaminosa, aqueles que não foram ainda salvos por Jesus, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Essa é a definição mais básica e fundamental. O que é viver no Espírito? É se inclinar para as coisas do Espírito. O que é viver no Espírito? É viver de uma forma que o seu coração está sempre pendendo para as coisas de Deus. Viver no Espírito é nos seus negócios, no seu estudo, na gerência do seu lar, na sua vida doméstica, na sua vida na igreja, fazer as coisas inclinadas para Deus. Porque lembra do paradoxo da semana passada? Ora a velha natureza quer tomar o controle, ora a nova natureza quer, e a gente fica nesse pêndulo, nessa guerra. Andar no Espírito é deixar sempre o pêndulo do lado de Deus. É sempre querer fazer as coisas do jeito de Deus, nos mínimos detalhes, nas coisas mais importantes, nas minuciosidades do nosso dia a dia. Viver no Espírito é fazer as coisas do jeito de Deus. Viver no Espírito é uma pessoa que gosta das coisas de Deus. E aqui, na verdade, é um bom raciocínio para você saber se você é de Deus ou não, se você é um verdadeiro cristão ou não, porque muitos evangélicos estão indo para o inferno. É muito importante você ter essa convicção, se a sua fé é genuína ou não. E a prova da sua fé é essa. Por quê? Quem está na natureza pecaminosa, quem ainda não foi retransformado, o que acontece com ele? Ele só se inclina para as coisas da natureza pecaminosa. Agora, quem está no Espírito de Deus, se inclina para as coisas de Deus. Como que se dá na prática? Se você faz tudo errado, você sabe que é errado. E eu não estou falando de fazer tudo errado, necessariamente, ser um depravado, imoral, mas dentro da sua realidade, você sabe que é o certo, você sabe o que Deus quer de você, e você vive fazendo tudo errado, você nunca faz o que é certo, você não sente culpa nenhuma, possivelmente você não
tem a nova natureza em você, muito possivelmente. Um dia uma jovem me disse isso. Pastor, eu faço isso, e eu não sinto incomodado. Falei, porque você ainda não tem uma fé verdadeira, genuína. Porque a sua vida só está inclinada para as coisas da carne. E às vezes a gente fica se esforçando, não, a gente tem que envolver o jovem, a gente tem que fazer show para o jovem, tem que mandar o jovem pular, achando que isso vai mudar a vida de alguém. Não muda, não adianta. Então a gente não resolve o problema com entretenimento. Quem está inclinado para as coisas do pecado é porque não é de Deus. Ele vai querer o pecado, ele vem aqui para pecar, ele está lá, ele está pecando, ele está inclinado nas coisas da carne. Agora, quem é de Deus se inclina para as coisas de Deus. Isso é uma evidência que você é de Deus. Então, se você, poxa, eu não orei, senti mal, eu não li a Bíblia, eu estou culpado, você está incomodado quando a carne começa a vencer, isso é um sinal que você é de Deus. Você lê a Bíblia, que coisa gostosa. Você vem no culto, que maravilha. Você está servindo a Deus, você está feliz. É um excelente sinal. Agora, ler a Bíblia, coisa chata. Orar, então, nossa, Deus do céu. E no culto, que drama. Para ir uma vez na semana, mas é aquela velha história, né? Tem que ver se você quer ir morar no céu mesmo, porque lá no céu não vai ter muita coisa aí que você gosta aí. Não vai ter Netflix, não vai ter cachaça, não vai ter mulherada, não vai ter inimizade, não vai ter mágoa. Lá no céu é para quem gosta de orar, para quem gosta de conhecer as coisas de Deus, porque lá no céu nós vamos poder perguntar todas as dúvidas da Bíblia para Jesus. E como Jesus é infinito, nós vamos ficar aprendendo EBD todo dia. Quem não gosta de EBD, estou brincando. Eu sei que às vezes ler a Bíblia é difícil, e às vezes muita gente fica desanimada. Então por isso que a gente fala para as pessoas lerem uma linguagem mais acessível. Pega aquela Bíblia de 1969, nem eu entendo. Só professor de português que vai entender. Então, às vezes é o jeitinho. Às vezes você não se dá muito com a Bíblia, mas você está ali ouvindo pregação o dia inteiro, você está ouvindo um louvor. Às vezes você fica tentado, escuta um trem que não é para escutar, mas quando você escuta um louvor, aquilo ali fala com a sua alma. Então, o que eu não quero desqualificar a fé de ninguém, mas eu preciso asseverar essa realidade que o texto está dizendo. Se você não gosta das coisas de Deus nunca, é porque você não está em Deus ainda. E viver no Espírito é isso, é sempre pender para as coisas de Deus. E aí ele vai mostrar as consequências disso. Pois a inclinação da carne, gente, é morte. É estar espiritualmente morto, é morrer fisicamente e depois passar a eternidade no inferno, ser ressuscitado lá no último dia e passar a eternidade com um corpo depravado, sem Deus, para sempre. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem está em Deus tem vida verdadeira, tem vida espiritual e tem paz no seu coração. E quando foge da vontade de Deus, a paz vai embora. E aí ele volta para Jesus e a paz volta a reinar. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então não é uma questão assim simples, não, eu estou na carne, eu estou na natureza pecaminosa. E está tudo bem, não está tudo bem não, de uma perspectiva espiritual, quando você vive agradando a natureza pecaminosa, você se faz inimigo de Deus. Não adianta colocar Jesus me ama, eu sou de Jesus, 100% cristão, na sua testa, na faixinha, igual o jogador de futebol gosta, tatuar o nome de Jesus em uma parte do seu corpo, se você vive de uma forma errada, porque espiritualmente você continua inimigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, a vontade não se sujeita à lei de Deus, e nem pode estar, porque está tomado pelo pecado, então não tem como se sujeitar a Deus pela força humana, precisa da graça de Deus. Portanto, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é muito forte. Quem está na natureza pecaminosa e nunca conheceu a Jesus, pode ser religioso, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser de qualquer religião, humanamente as pessoas vão te aplaudir, mas se você ainda está na natureza pecaminosa, se você ainda não foi alcançado efetivamente pelo poder de Jesus, é impossível você agradar a Deus. Deus não fica pleno e repleto se você ainda não foi perdoado. É aquela coisa, imagina que eu e o pastor Vantuí temos uma desavença, a gente fica chateado um com o outro, e no lugar de ir lá e resolver aquele problema, eu dou um presentinho para ele, eu tento agradar, não resolve, porque a gente tem que ter uma conversa. Estou usando de exemplo porque é meu amigo, não tem problema nenhum. Essa é a realidade. Já viu aquela coisa entre o marido e a mulher, teve aquela briga, depois chega, não, como estão, vamos para o cinema. Homem gosta de fazer isso, e mulher odeia quando a gente faz. Sentar, pedir perdão, fazer o curso Casado para Sempre, para aprender a fazer de forma diferente.
Então é muito importante a gente resolver as coisas. É a mesma coisa, não adianta. Se você não resolver o seu grande problema com Deus, que é o pecado, não adianta, eu comecei na igreja, agora Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Deus não se agrada de uma pessoa que não resolveu o grande problema, que é o pecado. Vocês, porém, então ele fala dessas consequências de uma vida na carne, e agora vai falar das consequências da vida no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, nós não vivemos mais imersos na natureza pecaminosa, mas nós estamos no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é muito importante. Todo mundo que está no Espírito, não é porque ele começou a andar no caminho do Espírito, é porque o Espírito de Deus habita dentro dele. E aqui é uma coisa muito forte, se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Jesus. Por isso que nós não somos pentecostais, e nós não acreditamos no pentecostalismo clássico, que dizia, porque hoje, infelizmente, o pentecostalismo ficou tão esmiuçado que nem teologia tem mais, é só experiência prática, né? O pentecostalismo e heresia. Mas no passado, o pentecostalismo clássico, e boas igrejas pentecostais estão por aí, vão ensinar que o indivíduo vai ser salvo, mas o Espírito Santo só vai morar dentro dele depois de uma segunda bênção, depois dele jejuar bastante, receber um negócio sobrenatural lá e falar numa língua estranha. Isso não é bíblico, porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Jesus. Então a gente passa a ser de Jesus quando o Espírito Santo vem morar dentro de você. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Você passa a ser parte do corpo de Cristo. Então nós cremos que a partir do momento que você creu efetivamente em Jesus e foi salvo efetivamente, o Espírito de Deus ele foi morar em você, você foi imergido no Espírito Santo, você foi batizado no Espírito Santo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, verso 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O nosso corpo, gente, não tem jeito, ele já está morto, quer dizer, um dia todo mundo aqui vai morrer, a não ser que Jesus volte, mas na ordem natural, a gente vai morrer, por quê? Porque a gente pecou um dia, o pecado então matou o corpo, não tem jeito, a doença vai vir, a gente vai ficar idoso, vai começar a vir dor, o drama do pecado, ele fala, não tem jeito, porque cometemos pecado uma vez, o corpo está morto, mas o Espírito de Deus é vida, e ele então trabalha no nosso espírito, e o nosso espírito está vivo por causa da justiça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Se em vocês, verso 11, habita o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que habita em vocês. Então, se nós vamos morrer um dia, há uma expectativa de que um dia nós sejamos ressuscitados, porque o mesmo Espírito de Deus, que estava na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, está dentro de você. E assim como ressuscitou Jesus, você um dia será ressuscitado. Então esse dilema que você tem, de que existe essa velha natureza, que quer lutar contra a nova natureza, um dia o seu problema vai acabar, porque um dia você vai ser ressuscitado, e quando você for ressuscitado, você vai ter esse corpo aí sem nenhuma marca do pecado, e sem o pecado no seu DNA, e você vai poder viver plenamente a sua nova natureza em Cristo Jesus. Então, as consequências de uma vida na carne e na natureza pecaminosa é morte. Não vale a pena você viver no pecado. O pecado pode te dar sabor momentâneo, mas vai destruir a sua vida, vai destruir seus relacionamentos, vai destruir aquilo que Deus tem dado a você, vai roubar sua paz se você está em Cristo Jesus, e eternamente, se você não está em Cristo, você estará condenado. Não vale a pena viver o pecado, mas viver com Jesus tem sido difícil, mais difícil é viver no pecado. Viver com Jesus tem me exigido dizer alguns nãos, e a minha carne muitas vezes grita. Mais terrível é viver no pecado. As consequências do pecado é morte. As consequências do pecado é a ausência de paz. Mas com Cristo, ainda que você tenha que carregar uma cruz, e talvez a sua cruz é mais pesada do que essa pessoa que está do seu lado, você terá vida verdadeira, você terá paz, e você tem a certeza da ressurreição final e de uma eternidade com Deus. O que é melhor? Viver na carne ou desfrutar de todas essas consequências maravilhosas de se viver no Espírito? Inclinando para as coisas de Deus, experimentando vida verdadeira, experimentando paz, tendo certeza de ressurreição, tendo o Espírito de Deus habitando dentro de você. Muitas vezes a gente não se dá conta dessas realidades espirituais, mas isso é algo glorioso. O próprio Deus
habita em nós. Isso é glorioso. É por isso que todo cristão pode ser novo convertido, pode nunca nem ter visto, mas quando uma pessoa cai com espírito imundo, com demônios, qualquer um de vocês pode ir lá, colocar a mão na cabeça e dizer: eu te ordeno que você saia dessa vida em nome de Jesus, porque o poder de Deus está em você. Na verdade é mais do que isso, Ele não vai ver você e nem os seus pecados, mas Ele vai ver o próprio Deus na sua vida, porque com os olhos espirituais daquela entidade espiritual, Ele reconhece que o Espírito de Deus está em você. Eu me lembro, acho até que já contei essa história, um amigo meu que gostava muito de evangelizar, e a gente sempre entregava uns folhetinhos ali no ponto de ônibus, e ele veio com um folhetim, entregou para uma mulher, e a mulher transfigurada, com um demônio no seu corpo, olhou dentro dos olhos dele e disse: você não é digno de me entregar esse folheto, porque eu vi o pecado que você cometeu nessa manhã. E ele me contando isso, se lembrou do pecado dele, e aquilo foi como uma flecha no coração. Por alguns segundos ele ficou atônito, ele não tinha reação, e ele se lembrou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhou dentro dos olhos daquele demônio, daquela mulher, e disse: você está repreendido em nome de Jesus, porque Jesus já me perdoou dos meus pecados. Aquela mulher saiu correndo, não ela, o demônio que estava nela, saiu correndo com aquela mulher, para que ela não pudesse ouvir do Evangelho. Nenhuma condenação há para nós, irmãos. Não precisamos temer, não precisamos viver longe de Deus. Para concluir, a grande ideia desse texto, tudo que nós falamos em uma frase para te auxiliar, é que a solução para o dilema do pecado está na obra de Cristo em uma vida no Espírito de Deus. E em uma vida no Espírito de Deus. Quando você se sentir pecador, quando se sentir culpado, quando você começar a ser vencido pelo pecado, lembre-se do que Jesus fez por você e volte a viver inclinado para as coisas de Deus. E a gente vai estudar mais isso aqui no capítulo 8 de Romanos, e se Deus permitir, a gente continua na semana que vem. Diante das lutas que você tem enfrentado com o pecado, diante das tragédias do seu interior, lembre do que Jesus fez por você e vamos caminhar na presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé então para a gente orar, para a gente pedir o Espírito de Deus para encher a nossa vida. Senhor, muitos aqui chegaram aqui enquanto estavam louvando ao Senhor, os pecados vieram à mente, os pecados vieram ao coração, estavam aqui confessando, alguns até estão se sentindo culpados de algumas questões, mas eu quero te pedir que nessa hora o Senhor abra completamente o entendimento dessa pessoa, para que fique muito claro para ela aquilo que é claro e o que é uma verdade espiritual, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que ninguém saia daqui culpado, que ninguém saia daqui achando que não há mais jeito, que não há esperança, que você não vai conseguir vencer o pecado, que você está fadado a esse ciclo de vício, de queda. Nenhuma condenação há para nós por causa da tua obra, Jesus. Nós te louvamos por isso, nós te glorificamos por isso. E eu peço, Deus, que o Senhor nos enche com o teu Espírito Santo, nos enche com o teu Espírito Santo, enche o teu povo, Deus, com o teu poder, com a tua graça, Deus, que o teu Espírito transborde de tal maneira em nós, que em cada detalhe da nossa vida, a gente faça tudo do jeito do Senhor. Nos ajuda a ouvir do jeito que o Senhor quer, a ver do jeito que o Senhor quer, a falar do jeito que o Senhor quer, a ficar calado, Senhor, porque nós temos errado muitas vezes. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Enche o teu povo com o teu Espírito, porque o Senhor nos salvou para isso e é isso que nós queremos. Nós não queremos voltar para o mundo, nós não queremos voltar para o pecado, nós temos nojo, Senhor, dos nossos pecados. Nós queremos é andar no Espírito, no poder de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e vivendo na glória de Deus. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, enche-nos com o teu Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.